Olá, queridos alunos, nós vamos iniciar agora a correção do plano de estudos para o teste, de língua portuguesa, para a turma de 6º ano. Então vamos lá, nós temos aí inicialmente um texto, que é um mito, é o mito de Prometeu. E aí eu vou fazer a leitura com vocês para que a gente depois possa resolver algumas questões sobre esse texto. Prometeu e seu irmão Epimeteu eram titãs, membros de uma raça de gigantes. No início dos tempos, os deuses travavam uma grande batalha contra os titãs para decidir quem governaria o universo. Os deuses venceram, e quase todos os titãs foram destruídos. Os deuses criaram a terra a partir dos corpos de dos adversários mortos. Com os ossos dos titãs, fizeram os rochedos e as montanhas. Com o sangue, fizeram o mar, os lagos e os rios. Fizeram as estrelas com seus olhos, o capim e as árvores com seus cabelos. Como Prometeu e seu irmão tomaram partido dos deuses, foram recompensados com a tarefa de povoar o mundo com seres vivos. Pela terra já rastejavam criaturas pálidas e disformes. Zeus, o rei dos deuses, entregou a Epimeteu uma grande quantidade de dons, encarregando-os de distribuí-los entre aquelas criaturas. Prometeu deveria inspecionar o trabalho do irmão, garantindo que cada ser recebesse de fato uma dádiva. Epimeteu apressou-se em distribuir os dons dos deuses. A algumas criaturas deu a capacidade de voar, a outras o dom de nadar no mar. Algumas ganharam garras e dentes afiados, a outras foi dada a habilidade de correr, escavar e saltar. Algumas criaturas ganharam penas, outras receberam pelos. Algumas ganharam escamas, outras receberam conchas. Também foram dádivas de Epimeteu a juba do leão, as listras da zebra, a tromba do elefante, a cauda do pavão, as manchas do leopardo. Belo trabalho, disse Prometeu, mas ao notar duas criaturas muito frágeis que rastejavam nus pelo chão, ele perguntou: e esses dois? São seres humanos. Não tem nada para lhes oferecer? Ora, eu me esqueci dos humanos. Nunca reparei neles, disse muito confuso. O que vamos fazer? Distribuir todos os dons de Zeus aos animais, não sobrou nada. Precisamos achar alguma coisa para eles. Caso contrário, se tornarão as criaturas mais baixas e miseráveis da terra, disse Prometeu. Já que não sobrou nada, vou ver o que encontro no Monte Olimpo, onde moram os deuses. Prometeu subiu até o alto do Monte Olimpo. Levou junto uma tocha apagada, pois já sabia o que tentaria obter para dar aos humanos. Sem que ninguém visse, ele acendeu a tocha na roda do carro, que Apolo, deus do sol, usava para atravessar o céu todos os dias. Então Prometeu correu montanha abaixo e entregou a tocha acesa aos seres humanos, dizendo: vocês serão fracos e nus para sempre. Nunca terão a força do elefante, nem a velocidade do cavalo, nem a astúcia da serpente, nem a majestade da águia. Mas com a dádiva que estão recebendo agora, poderão dominar todos esses animais. Este é o fogo. Se o usarem com prudência, poderão governar o mundo. Se o usarem com imprudência, poderão destruir a si mesmos. A escolha é de vocês. No início, os seres humanos usaram o fogo para se aquecer. Mais tarde, aprenderam a fazer roupas e ferramentas. Aprenderam a caçar, a cultivar frutas e verduras. Construíram aldeias, depois povoados e cidades. Os seres humanos tornaram-se senhores do mundo. Passaram a governar os outros animais como fazem até hoje. Mas nem sempre se mostraram dignos da dádiva de Prometeu. Então vamos lá. O texto que acabamos de ler é um mito e agora nós vamos responder as questões sobre esse texto. O texto acima é um mito que explica a origem dos elementos do planeta Terra. E explique como tais elementos foram criados segundo o texto. Então lá no iniciozinho a gente tem uma informação que diz: os deuses criaram a Terra a partir dos corpos dos adversários mortos, com os ossos dos titãs fizeram os rochedos e as montanhas, com o sangue fizeram o mar, os lagos e os rios, fizeram as estrelas com os seus olhos, o capim e as árvores com os seus cabelos, Então, você vai destacar esse pedaço do texto como resposta, porque é ali que ele explica como, o planeta Terra foi criado. Na questão de número 2, ele pede assim: qual foi a dádiva dada aos humanos e qual tipo de poder que ela concedeu a eles? Então, vamos lá. Essa dádiva que foi dada aos humanos, ele deu fogo. E esse fogo, faria com que eles se tornassem o quê? Com que eles tivessem domínio sobre os animais. Então, a dádiva concedida aos seres humanos foi de que eles teriam o domínio sobre os demais animais. Na questão de número 3, ele diz o seguinte:
Em língua portuguesa, todas as palavras que representam nomes são chamadas de substantivos. Os substantivos podem ser classificados quanto ao que representam como comum, próprio e coletivo. Retire do texto um exemplo de substantivo próprio ou exemplo de substantivo comum. Bem, só para nós relembrarmos o que é o substantivo comum. É aquilo que nomeia, é o substantivo que nomeia os seres em geral, de maneira bem genérica. Então, o substantivo comum é o nome dado àquilo que é comum, que não é particular. Então, os nomes dos animais, os nomes dos objetos, dos sentimentos, das sensações, são nomes dados por substantivos comuns. No texto, nós temos vários substantivos comuns. Eu decidi, por exemplo, tirar o substantivo irmão, mas a gente tem inúmeros outros. Os nomes dos animais, por exemplo, também caberiam aí. E ele pede um substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? Só para lembrarmos. Substantivo próprio é aquilo que nomeia algo de maneira particular, específica. Então, o nome das pessoas, nomes de países, de cidades, são substantivos próprios. E aí eu resolvi tirar o substantivo próprio Prometeu, que seria um dos nomes aí que aparecem no nosso texto. Eu poderia tirar, por exemplo, Zeus, que aparece o nome de um deus também, poderia ser, sem problemas. Vamos agora para a próxima questão. Então, vamos agora à questão 4, a correção da questão 4. Na questão 4, nós temos aí um trecho que foi retirado do texto que acabamos de ler, que diz assim: Prometeu e seu irmão Epimeteu eram titãs, membros de uma raça de gigantes. Aí a questão 4 diz: a palavra gigante foi usada em seu sentido denotativo ou conotativo? Explique. Então vamos falar sobre o que é o sentido conotativo e o sentido denotativo? Ele meio que dá uma breve explicação aí, de maneira rápida no próprio enunciado. Então o sentido denotativo ele chama de sentido real. É o sentido do dicionário, por isso denotativo, os dois começam com D. Então, para você lembra que o sentido denotativo é aquilo que é o sentido real, o sentido que está lá no dicionário. E o sentido conotativo é um sentido simbólico, atribuído geralmente para dar um sentido no texto bem específico. No caso aí da frase que ele usa de exemplo, Prometeu e seu irmão Epimeteu eram titãs, membros de uma raça de gigantes. Essa ideia de raça de gigantes, ele quer saber, esse substantivo gigantes, ele está em que sentido? Conotativo. Porque os gigantes aí, na verdade, não está fazendo uma associação só de tamanho, É uma associação que vai além disso. São aqueles que têm muita força, São os titãs. Então, nessa frase, a palavra gigantes está sendo usada em sentido conotativo, um sentido simbólico, Gigante é aquele que tem muita força. Questão de número 5. Escreva uma frase em que a palavra gigante seja empregada em outro sentido. Então, por exemplo, eu posso empregar a palavra gigante no sentido real. Se eu disse que em cima está em sentido simbólico, eu vou aqui criar uma ideia de um sentido mais real. Então, os gigantes que vivem nas montanhas assustavam os caçadores. Então, aqui eu estou falando de gigantes em relação a tamanho mesmo. E aí é o sentido denotativo, porque mostra que realmente são gigantes, São elementos grandes, eu posso dizer assim. Ok? Vamos para a questão de número 6? Bem, a questão de número 6 diz: retire do texto um pronome que substitui um nome e um pronome que acompanha um nome. Antes da questão 6, ele te dá aí uma informação, um conceito do que é um pronome. Ele diz assim: os pronomes são palavras que acompanham ou substituem o nome. Entretanto, os pronomes não são significativos, isto é, eles não têm um sentido próprio. Eles dependem do contexto em que são usados para terem um referente específico. Então, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, temos os pronomes possessivos, temos os pronomes demonstrativos, e eles sempre ou vão ter a função de substituir um nome ou a função de acompanhar um outro nome. Por exemplo, quando eu digo a seguinte frase: Isabela é minha filha, eu digo depois, ela tem 7 anos. Quando eu digo essa frase, ela tem 7 anos, o ela, que é um pronome pessoal, ele faz o quê? Ele substitui o nome próprio, o substantivo próprio Isabela, que foi dito antes. Então, eu tenho aí um uso de pronome, por exemplo. Quando eu falo assim, minha bolsa é de couro. Quando eu falo minha bolsa, o minha é um pronome possessivo.
ele tem que função aí? Ele tem a função de acompanhar o substantivo bolsa. Então, nessa frase, o minha, ele está acompanhando um substantivo. Percebe que ele não teria sentido se ele estivesse sozinho? Eu não poderia falar um pronome, por exemplo, de maneira isolada, sem que ele tivesse um referente ou um termo para acompanhá-lo. Então, vamos lá. A questão 6 diz assim: retire do texto um pronome que substitui um nome e um pronome que acompanha um nome. Geralmente, nós vamos identificar assim, os pronomes pessoais, tanto os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são usados para substituir nomes, tá? Então, os pronomes pessoais substituem os nomes. Os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, eles geralmente vão acompanhar nomes. Então, olhem os exemplos que eu coloquei aqui, ó. Encarregando-os, esse os é um pronome oblíquo. De distribuí-los, olha aqui de novo o os também como pronome oblíquo. Está substituindo alguém lá no texto, né? O nome dos irmãos lá no texto. E aqui eu utilizei um pronome possessivo, Prometeu e seu irmão. Então, esse seu é um pronome possessivo que faz referência ao substantivo irmão, está acompanhando esse substantivo. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão de número 7, ela me pergunta: o pronome que substitui um nome escolhido por você, no caso esse aqui, ele se refere a qual palavra? Então, quando eu disse Prometeu e seu irmão Epimeteu, então esse seu aqui está se referindo a quem? Está se referindo ao irmão, né, de Prometeu. Se refere, então, ao Epimeteu. Ok? Então, questão 7. Questão de número 8. O verbo é uma palavra que se conjuga em tempo, modo, número e pessoa. Isso significa que eles podem mudar a forma para indicar quem praticou a ação e, simultaneamente, demarcar quando ela foi realizada, no presente, no passado ou no futuro. Retire do texto. Então, ele pede para que a gente retire desse texto lido aí um verbo que esteja no presente, depois um verbo que esteja no passado e um verbo que esteja no futuro. Então, vamos recordar aqui, né? Presente é o momento da fala, é tudo que acontece no momento da fala. Então, passado, tudo que já aconteceu em momento anterior. Futuro, aquilo que ainda vai acontecer. Eu destaquei aqui os seguintes verbos. Fazem, então tá no presente. Fizeram, já fizeram, né? Então eles fizeram, está no passado. E eles terão, tá no futuro. Então, aqui presente, aqui verbo no passado e aqui verbo no futuro. Para finalizarmos aí na questão 9. A questão 9 ele diz: de acordo com a terminação de um verbo, ele pode ser classificado em primeira, segunda ou terceira conjugação. Retire do texto. Vamos lá, o que é o verbo de primeira conjugação? É o verbo que termina em AR. Então, eu tirei, por exemplo, o verbo voar lá no texto. O que é um verbo de segunda conjugação? É um verbo que termina em ER. Então, o verbo correr, por exemplo. E um verbo de terceira conjugação é o verbo que termina em IR. Então, eu destaquei aqui o verbo destruir. Ok? Então, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Ok? Para concluirmos, questão de número 10. Lembrando-se de conotação e denotação, escreva uma frase que a palavra céu seja usada no sentido denotativo. Então, eu vou usar a palavra céu no seu sentido real, no sentido que está lá no dicionário. Então, eu coloquei para vocês: o avião subiu em direção ao céu. Céu aqui está sendo usado, né, no seu sentido real. E na letra B ele pede: use a palavra céu, né, no sentido conotativo. Então, ó, com este chocolate eu vou até o céu. Então, né, tá tão gostoso que eu vou ao céu quando eu como esse chocolate. Então, eu estou usando céu de uma outra maneira, tá? Com outro sentido, nesse caso aqui, conotativo. Tá bom, gente? Então, um bom teste a vocês e bons estudos. Tchau, tchau!